galera, chegamos a mais um Comentando Episódio. E sim, como vocês leram no título, é o Comentando Episódio de Game of Thrones. E no caso, eu já quero contar aí com o like de vocês e o compartilhamento. Como vocês sabem, isso ajuda demais ao canal a crescer. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Para começar, o episódio começa ali com o Bran e a Miriam tentando fugir dos soldados dos vagantes brancos. Só que no caso daquela tentativa de fuga, acaba que o trenó que ela tá puxando o Bran trava, e como o Bran estava no estado de orgar, sei lá, como que a gente pode chamar isso, ele não estava ali com a consciência dele, mas ele estava tendo visões de várias coisas que já aconteceram durante a série, vendo acontecimentos do passado, acontecimentos próximos à muralha, aquele acontecimento que o Jon Snow ajudou os selvagens a vencer ali o exército de vagantes brancos e fugirem lá para perto da muralha. Então ele viu várias coisas e no final ele acorda falando com ela: não deu, eles estão aqui. Aí ela pede desculpa por não ter conseguido levar ele mais longe e tal, e quando os soldados mortos-vivos começam a chegar, eis que surge um cavaleiro misterioso, que particularmente, eu vou ser sincero, na hora que eu vi, falei: caralho, é o Benjen. Sim, o tio do Bran, que desapareceu supostamente aí numa das temporadas, a temporada a qual o Jon Snow chegou na muralha, ele estava lá como estava prestes a fazer o seu juramento. O tio dele tinha saído numa missão e nunca mais voltou. Então, de certo modo, ele estava ali e ajudou o Bran e a Miriam a fugir. Com isso, ele conta um pouquinho da história dele, falando o que aconteceu com ele, que ele teve um encontro com um dos vagantes brancos e ele enfiou uma espada de gelo na barriga dele e tal. Aí o vagante deixou ele para morrer. No caso, ele estava prestes a se transformar quando as Filhas da Floresta acabaram impedindo a sua transformação. Aí o Bran até questiona ele como que elas conseguiram e ele fala: da mesma forma que elas os criaram. Então, a gente viu ali que elas tinham como evitar que novas pessoas se tornassem vagantes brancos ou simplesmente se tornassem mortos-vivos. Então, eu achei bem interessante essa parte, porque ali o tio do Bran deixou claro: você tem que se tornar o Corvo de Três Olhos. Só que o Bran não sabe como isso vai acontecer, mas o tio dele previne: você tem que fazer isso o mais rápido possível, porque quando o Lorde da Noite chegar para, vamos dizer assim, chegar lá na muralha ou tentar invadir o mundo dos homens, ele vai ter que estar lá disposto a enfrentá-lo. Então, ou seja, a missão o Bran vai ter que ajudar de alguma forma. Agora, como ele vai ajudar, que é a grande questão, porque até agora ele conseguiu controlar o Hodor, conseguiu controlar o Verão, mas de certo modo ele não sabe como fazer isso direito. Então a gente vai ter provavelmente algum tempo aí dele aperfeiçoando o poder dele. E eu achei bem interessante e bem plausível, e vamos dizer, o Benjen voltou na hora certa. Já mudando para o outro lado. Por outro lado, nós já vemos o Samwell Tarly chegando na terra dos Tarly. Ele e a Gilly estão chegando lá e acaba encontrando com a mãe dele, a irmã dele, e ela fica feliz em descobrir que o Sam está lá com o bebezinho e a Gilly. Aí acaba que eles começam a jantar. Só que no jantar, o pai do Sam mostrou que ele realmente era uma pessoa ruim, como o Sam tinha falado com o Jon Snow há muito tempo na muralha. E no caso, ele estava começando a humilhar o Sam, criticando ele pelo fato dele se tornar um mestre. Ele fala: eu mandei você para a muralha para você se tornar um homem ou algo parecido com isso. Só que aí a Gilly, ficando revoltada com essa situação, começa a defender o Sam e acaba sem querer revelando que ela realmente é uma selvagem. E o pai dele odeia os selvagens. Aí acaba que eles brigam e tal, o pai dele expulsa ele mais uma vez da casa e fala que você só vai passar essa noite e vai embora e nunca mais volte. Eu vou cuidar da Gilly, do menino, mas você tem que ir embora e tal. Aí nisso, o Sam começa pra se despedir da Gilly e tal, aquela coisa toda. Eu acho que ali naquele momento eu achei realmente que ele iria embora, mas
não, ele sai e volta, mandando a Gilly pegar as coisas dela e ir preparando pra ir embora. Só que antes de ir embora, ele vai lá e pega a espada da família, né? Que o pai dele falou que a espada era de aço variliano e tal. Eu achei bem condizente porque se ele pegou a espada é de aço variliano, que é uma das coisas que consegue matar os vagantes brancos. Com isso, já temos aí, podemos considerar 3 espadas de aço variliano entre as pessoas que estão ali vamos dizer, do lado do Jon Snow. Uma do Sam, a do Jon Snow e, no caso, a da Brienne. Então, ou seja, são 3 espadas que podem ajudar aí na guerra contra os vagantes brancos. E claro que deve aparecer outra, mas assim, nesse momento eu achei interessante essa questão do Sam pegar a espada dele. Eu não sei se o Sam vai voltar pra muralha ou o que ele vai fazer, se ele vai fugir. Eu sei que ali a gente percebeu que ele tá com o objetivo dele traçado. Ele vai ficar junto com a Gilly. Então, independente do que acontecer, ele vai estar com ela. Agora, como que vai ser? Se ele vai voltar para a muralha, se ele vai fugir, se ele vai se tornar, vamos dizer, um membro da Patrulha da Noite, mas não é mais um membro da Patrulha da Noite, então ele pode ser caçado. Não sei o que vai acontecer, até mesmo porque agora o Lorde Comandante é o Ed Doloroso e antes era o Jon Snow, então eles não iriam mandar matar o Sam de jeito nenhum. Eu espero que assim seja, mas com certeza ele deve voltar para ajudar o Jon Snow aí, porque quando os vagantes brancos chegar, eles vão ter que estar preparados para o combate. No outro ponto da história, nós vimos a Arya quase completando a sua missão. Ela ficou meio cética em completar a missão e não completar, como a gente viu nos últimos episódios, ela meio naquela questão, questionando se era o certo ou não. Só que ela acaba colocando veneno no copo lá da atriz, só que no momento em que ela tá pra ir embora, a atriz começa a conversar com ela e ela fica meio que com com aquela cara, eu não posso fazer isso. E no caso, ela parte pra, tipo, indo embora. Não, eu preciso ir, beleza. Aí nisso, a atriz começa a conversar, sugerir ideias pra peça, como a Arya tinha indicado pra ela, só que o cara, o autor da peça, fica muito revoltado com a situação, fala que ninguém tem que dar ideias e não sei o que, e ela estava prestes a tomar o cálice com veneno. Só que a Arya chega e derruba o cálice e fala pra ela tomar cuidado com a menina, que ela quer ver ela morta. Ou seja, ela não cumpriu o que era previsto pra ela cumprir. A missão da Casa Preto e Branco era que ela matasse a atriz. E ela se recusou basicamente a fazer isso. Isso vai gerar consequências para ela, como a gente viu, ela foi atrás da agulha, guardou a agulha do lado dela, apagou a vela, ou seja, ela está correndo perigo, porque a menina que a todo momento estava ajudando ela, ou tentando depreciá-la no treinamento dela, conversou com o Jack Hagar lá e ele falou, faça, mas sem dor, ou seja, ela vai matar a Arya, ou pelo menos tentar. Eu espero que nesse momento, agora, a Arya realmente mostre que ela é capaz de lutar e mata logo essa menina e talvez conclua o treinamento dela. Eu achei bem estranho esse momento, porque assim, eu jurava que ela iria cumprir a missão e também jurava que essa missão basicamente foi dada para questionar a questão dela, se ela realmente se tornou ninguém. E pelo visto ela se tornou ninguém, mas algumas coisas falam mais alta dentro dela e nisso ela realmente tem uma fibra. Agora a questão é, o que vai acontecer com ela? Será que vão matá-la? Será que ela vai conseguir enfrentar a menina e matar ela? E com isso o Jack Hagar vai falar, um rosto tinha que vir para o Hall. Então, como ela matou a menina, o rosto da menina pode ir para o Hall. Então eu acho que vai ser bem interessante e provavelmente a gente vai ver o desenrolar dessa história aí nos próximos episódios. Já pro lado de King's Landing, nós vemos o Tommy conversando com o Alto Pardal. Aí o Alto Pardal começa a explicar para ele a situação, que o Tommy tá meio receoso com a questão da Marjorie fazer o caminho lá da purificação. E no caso, o Alto Pardal, pelo que parece, o Alto Pardal já sabia tudo o que poderia acontecer. Ele já estava com tudo arquitetado e maquinado para realmente fazer
com que o Tommy fosse pro lado dele. Porque ele vai lá e fala com o Tommy se ele quer conversar com a Marjorie. Aí os dois começam a conversar, a Marjorie começa a falar com ele e começa a falar que o Alto Pardal é bem diferente do que eles imaginavam. E aquilo ali possivelmente foi algo premeditado pelo Alto Pardal. Aí quando ele estava lá fazendo o discurso dele, a Marjorie estava prestes a fazer o caminho da salvação, vamos dizer assim, que a gente esperava que ela pudesse fazer a mesma coisa que a antiga rainha Cersei. Mas, no caso, acabou que o exército dos Tyrell chegou, falando que não ia permitir aquilo. O Jaime Lannister chegou cavalgando, subiu as escadas e falou que eles já derrubaram o nome de uma casa e agora eles não vão fazer isso novamente, e começa a conversar. Aí nisso o Alto Pardal começa a falar: vocês morrer por nosso ideal seria interessante, mas hoje não é o caso, porque a rainha Marjorie já se redimiu dos seus pecados, trazendo uma nova pessoa à luz dos sete. Quando ele falou isso, eu jurava que ela tinha convencido o Loras a se tornar um membro da fé dos sete, mas não. Quem aparece é o rei Tommy. Sim, o Tommy ficou do lado da igreja e ele falou lá aquilo que o Alto Pardal já tinha falado e o que a mãe do Tommy já tinha falado, que a fé e o rei tinha que andar lado a lado, eram os dois pilares da sociedade e tal. Com isso, o Tommy, revoltado com o que o Jaime Lannister fez, ele acaba tirando o título de Lorde Comandante da Guarda Real e faz com que ele vá lá lutar junto dos Freys. Sim, os Freys apareceram mais uma vez e parece que eles estão tendo problema com os Tullys. E a questão é, eles estavam há muito tempo guardando ali o Lord Edmure. E no caso eu não esperava que ele ainda estivesse vivo, eu esperava que ele estivesse morto. Mas, de certo modo, parece que o Frey vai tentar usar ele. E com isso, o Jaime Lannister também vai ser enviado lá com um pequeno exército para ajudar os Freys a enfrentar o Peixe Negro. Só que nessa questão eu achei interessante porque na conversa da Cersei e do James, eles estavam questionando a questão da decisão do Tommy, falando que o Alto Pardal tinha pegado o Tommy e eles não podiam permitir, não podiam se separar e tinham que... ele ia até pagar o Bronn para poder ir lá e acabar com o Lorde, com o Alto Pardal, mas a Cersei falou: não, você vai com o exército, comandar o exército, derrota e mostra o que acontece quem desafia a nossa casa, tipo, meio que tentando controlar a situação. E eu achei isso foda, porque se a gente for parar pra pensar, faz um pouco de sentido. Ela mostra que ela tem poder, ela já tá premeditando que ela vai ter o julgamento por combate e vai usar o Montanha para proteger, vamos dizer assim, fazer com que ela seja inocentada. Eu achei bem interessante essa arquitetação dela, essa forma de pensar, e realmente pode trazer um pouco mais de emoção nos próximos episódios. Agora, para terminar o episódio com chave de ouro, nós vimos Daenerys, a filha da tormenta, cavalgando com o seu Calazar, como podemos dizer. E no caso, ela fica questionando o Daario, perguntando quantos navios que ela precisaria para ir até o Westeros. E no caso, ele fala, se for para levar os Dothrax, os Segundos Filhos e os Imaculados, iriam precisar de mais ou menos 1000 navios. E ela pergunta quem tem esses 1000 navios. Ele fala que ninguém, a ela, por enquanto. Isso me faz aquela ligação com o pessoal de Pike, que começou a construir ali vamos dizer, um tanto de navio que possivelmente ela possa usar para vir para o Westeros. Ainda não sei como é que vai desenrolar essa história, mas ali o Daario conversou com ela e falou que ela não é uma mulher de ficar presa, sentada em um palácio. E isso já começou meio que dar algumas ideias para ela. Ela pede eles para guardar e sai andando. De repente ela vem montada no dragão. Cara, eu achei que foi a cena mais foda e a maneira mais foda que terminou o episódio. Porque ela começou o seu discurso e todos os Dothrax vão segui-la.
ela vai realmente comandar os Dothrax, os segundos filhos e os Imaculados contra o Westeros. Porém, eu ainda acho que primeiro ela vai livrar toda a Baía dos Escravos, vai fazer com que aconteça aquilo que a gente já tinha falado em outros episódios comentados, aonde ela vai estar liderando os exércitos para ir em livrar Meereen dos problemas dos Filhos da Arpia, ir nas outras cidades combater os mestres, que até então está tudo correndo como Tyrion planejava. Então, cara, eu achei muito foda esse episódio e eu não vejo a hora do próximo episódio. Então, coloca aí nos comentários o que você achou desse episódio e o que você espera para o próximo episódio. Sério, eu tô curtindo muito essa nova temporada. As coisas estão acontecendo muito rápido e isso está sendo foda. Sério, eu curti o episódio, então deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque o que não mata engorda. Valeu, tchau! E aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Sim, galera, chegamos ao final de mais um vídeo e agora chegou aquele momento que muitos de vocês esperam, os salves do canal. Então eu quero lembrar, se vocês ainda não assistiram os vídeos que estão aí na lateral, dá uma conferida, vale muito a pena. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, siga lá no Twitter, Facebook, confere aí todas as redes sociais, que direto a gente posta conteúdo que não é postado muitas vezes aqui no canal. Mas sem mais enrolação, vamos ao salve. Para começar, eu quero mandar o salve aí para o Igor Gonçalves, um salve para o Ícaro Freitas, um salve para Marina Gurgel, e um salve pro Ozzy. Sério, muito obrigado vocês fazerem parte aí do canal. Tamo junto. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe, favorite se ainda não é inscrito no canal. Como vocês já sabem, se inscreva. E quem quiser participar aí do formulário dos salves, link na descrição, confere lá. E é isso aí, valeu, tchau!